você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, sentados mesmos como estamos. Vamos ler uma palavra que tem a ver com o último cântico que nós cantamos, exatamente. É o texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Texto bem conhecido de nós todos, porém que se renova a cada manhã, a cada dia, dada a importância desse evento aqui, de Atos capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas foi manifestado naquele lugar. Na sequência do texto, a palavra diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Atônitos e perplexos todos estavam, e interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? No entanto, outros zombavam, dizendo: estão embriagados. Pedro então se levantou com os 11 e, erguendo a sua voz, advertiu-os nestes termos. E há toda uma pregação extraordinária de Pedro. Na sequência, lá para o final desse contexto, o Espírito Santo é derramado também sobre todos que ali estavam e que creram. Porque no final da pregação, nos últimos textos, versículos, Pedro disse que essa promessa do Espírito Santo dizia respeito a todos que crescem. E a promessa do Espírito Santo, diz Pedro, se derramou. Isto que vedes e ouvis. Depois, compungindo o coração, eles foram a Pedro e aos demais apóstolos, toda aquela multidão. 3.000 pessoas creram no Senhor dentre a multidão. E foram com os corações compungidos, quebrantados, contritos. E disseram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa,
para vossos filhos e para todos quantos Deus os chamar. E naquele dia, os que aceitaram a palavra foram batizados. E a igreja teve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. O texto é Atos capítulo 2, do verso 1 a 41. Eu li partes apenas devido ao texto que é muito longo. Mas nós gostaríamos nesta manhã de considerar algumas coisas sobre esse texto. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que antes disso tudo acontecer que nós lemos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus tinha dado uma ordem. E a ordem do Senhor Jesus tinha sido muito clara aos seus discípulos. Logo em seguida, em que o Senhor Jesus, no final de Mateus, capítulo 28, e também no último capítulo de Marcos, onde há uma repetição desse chamado do Senhor para os seus discípulos, que muitos entendem como sendo a grande comissão, porque foi o ide do Senhor Jesus. Quando ele, no final dos evangelhos, já ressuscitado pelo poder de Deus, ele transmitiu e transferiu a todos a autoridade que lhe era peculiar. Ele disse: eis que todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Ide, portanto, ou seja, ele está dizendo que havia uma autoridade maior sobre ele. E quando ele os autoriza a ir por todo o mundo, ele está transferindo e transmitindo esse mesmo poder e essa mesma autoridade que havia sobre ele. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. No final do Evangelho de Marcos, a ordem é registrada outra vez com mais acréscimos, onde o Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E o texto termina no Evangelho de Marcos, últimos versículos, dizendo que eles foram por toda parte, pregando o Evangelho, e o Senhor cooperava com eles. A presença de Jesus, mediante o Espírito Santo, estava junto com eles, cooperava com eles o Senhor, através dos sinais que se seguiam por onde quer que eles fossem pregando a palavra. Milagres aconteciam, demônios eram expulsos, enfermos eram curados, multidões eram evangelizadas, milhares e milhares criam, igrejas nasciam, manifestava-se a glória de Deus por onde aquele povo passava. Texto que nós lemos de Atos, juntamente com o texto de Mateus 28 e o último capítulo de Marcos que nós citamos, quando Jesus transferiu e transmitiu a eles este poder e esta autoridade que estava sobre ele mesmo, você tem um espaço de tempo. Entre Mateus 28 e Atos 2 você tem o hiato, e nesse ato você vai para Atos capítulo 1, capítulo anterior ao capítulo 2 que nós lemos, portanto. E ali você vê que os discípulos estavam preocupados. Eles já tinham recebido a ordem de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, dar sequência à obra que Jesus havia iniciado. Eles eram os sucessores de nosso Senhor, mas eles estavam preocupados com relação à pregação do reino, com relação à promessa da volta do Senhor Jesus e outras coisas relacionadas. Então, em determinado momento, Jesus já ressurreto, eles perguntam: quando será o final de todas as coisas que nós temos que anunciar para o mundo? E Jesus disse: não vos compete saber datas e épocas que o Pai, Jesus disse, reservou para a sua própria exclusividade. É como se Jesus dissesse: não se preocupe com datas, se preocupe em pregar o Evangelho e obedecer à minha palavra. E aqui nós temos um parênteses para entender uma coisa nesses tempos finais.
dias de hoje, onde o cenário mundial só mostra o cumprimento da palavra profética e a proximidade do fim. Essa palavra de Jesus dizendo: não vos compete saber datas e épocas que o Pai reservou para a sua própria exclusividade. Então isso nos ensina. Nunca escute na internet em nenhum lugar e creia em pregações que marcam datas para a volta do Senhor. A palavra diz que ninguém sabe. Não é da nossa competência. Da nossa competência é identificar os sinais da proximidade. A data não sabemos. Ninguém tem autoridade de dizer que o Senhor virá daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou amanhã. Agora, todos nós temos o dever de perceber os sinais, porque nos evangelhos Jesus falou sobre isso. Depois que ele anunciou os sinais, no contexto do anúncio profético, o sermão profético de Jesus, Mateus, a partir do capítulo 24, você pode ler. Nesse contexto ele diz: vocês sabem quando o verão está próximo, só pelo fato de vocês observarem a figueira florescendo. Jesus os chamou de insensatos, dizendo: vocês sabem discernir os sinais da natureza, mas vocês não sabem discernir os sinais do céu. E aí ele aponta os sinais dos céus para a sua volta iminente e eminente. Ele voltará, é uma promessa que vai se cumprir. E ele anunciou os sinais, e ele disse que esses sinais são sinais dos céus. Não sabemos o dia nem a hora, e nem tampouco o ano e nem a época, mas nós sabemos a proximidade do fim, porque isso a Bíblia diz, tanto uma coisa como a outra. Uma coisa Deus está dizendo: ninguém sabe precisamente quando o Senhor virá. Agora outra coisa, a Bíblia fala claramente: você sabe quando está perto. E nós sabemos que essa é a geração que mais se aproximou. O cenário global, repito, é uma manifestação dos sinais dos céus de que o fim está próximo. Jesus, no sermão profético, ele disse: quando começar a acontecer essas coisas, estejam atentos aos sinais dos céus, e nesse tempo levantai as vossas cabeças para os céus, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção completa, a redenção total, não apenas da nossa alma, mas a redenção do tempo, a redenção da natureza, a redenção das almas, a redenção das vidas, a redenção das nações, a redenção de todas as coisas, inclusive a redenção dos nossos próprios corpos. Porque estamos presos nessa matéria, definhando a cada ano que passa. Envelhecemos, a força gravitacional nos abate, nos encolhe. E finalmente acabaremos sepultados debaixo dessa terra, vencidos pela gravidade. Nossa juventude passa rapidamente. Como diz o Salmo 90 de Moisés, homem de Deus, somos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é muito breve, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Porém, um dia o nosso corpo será redimido, não apenas a nossa alma, como ela está agora redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na volta do Senhor, os que estiverem vivos não passarão pela morte, serão transformados no abrir e fechar de olhos. É isso que a Bíblia fala de redenção dos corpos, não apenas da alma, salva pela graça de Cristo e purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nossas almas estão salvas porque nós nos entregamos a Jesus e confessamos o seu nome e assumimos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas o seu corpo definha. Mas a boa nova do Evangelho é que um dia nosso corpo será redimido. E Jesus disse: quando começar a acontecer essas coisas, exatamente estas que vemos hoje, de epidemias que param o mundo, de inundações que destroem o estado,
de manifestações das mais violentas nunca visto antes. Sinais do céu, sinais do fim. Jesus disse: quando começarem a acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças para os céus, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o tempo, a nossa redenção completa. Porque Paulo ensina aos Coríntios e aos Tessalonicenses sobre essa volta de Jesus. Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Quando ele fala isso, fala da redenção do corpo. De maneira nenhuma, diz ele, precederemos os que já morreram. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos que morreram em Cristo, diz Paulo, nessa vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, o que estivermos vivos, há uma geração que não passará pela morte. Será como Enoque, que foi trasladado para os céus em vida. Será como Elias, que não conheceu a morte, o profeta do fogo, que no Monte Carmelo clamou e fogo desceu do céu, foi arrebatado em vida para os céus num redemoinho de fogo. São simbolismos e metáforas da igreja do Senhor, que estiver viva na volta de Jesus e que será arrebatada em vida. Mas não da maneira como estarão, com esse corpo que definha, com esse cabelo que embranquece, com esse viço que se esvai, com essa força que se extingue, com esse reflexo que fica retardado, com esse corpo que se dobra e que se inclina, com essa vida perecível, sujeita à gravidade da terra. Não! Nesse momento instantâneo, nesse momento sobrenatural, Paulo disse: no abrir e fechar de olhos. Imagina o espaço de tempo que leva para você piscar seus olhos. Pois é neste ínfumo de tempo que Paulo disse: no momento, no abrir e fechar de olhos, transformados seremos todos. Nosso corpo será transformado, teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Olha a promessa do Evangelho, olha o que Deus está prometendo para uma geração que crê nele, para um povo que o ama, para um povo que o espera, para uma igreja que se santifica, para um povo que busca ele, para irmãos tementes, para pessoas santificadas pelo Espírito da graça, para nós que estamos lutando e vencendo as vicissitudes dessa vida, para nós que estamos dizendo não à nossa carne, assumindo o nosso compromisso, proclamando o Evangelho, dizendo sim, nós somos do Senhor Jesus. Olha as promessas de Deus para as nossas vidas e se alegra nesta manhã e diga: eu vou renovar meu compromisso com o Senhor, porque transformado um dia eu serei, e semelhantes a Jesus um corpo eu terei. São promessas da palavra do Senhor. O Senhor transformará esse nosso corpo abatido e nos dará um corpo glorificado. Jesus ressurreto atravessou paredes. Jesus ressurreto se transportava pelo espaço numa velocidade impressionante, muito maior do que a velocidade da luz. Corpo glorificado que atravessa paredes, corpo glorificado que não adoece, corpo glorificado que não sente fome nem sede, corpo glorificado, corpo transformado. Paulo explicou toda essa grandeza do poder de Deus na vida de cada um de nós. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, disse Paulo. No momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e nos reuniremos com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor, desfrutando de uma nova vida, e vivendo agora eternamente num corpo semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo glorificado. Mas eu estava dizendo que havia um hiato
entre Mateus 28 e Atos 2. Foi quando Jesus disse aos discípulos preocupados com épocas e datas que o Pai reservou para a sua exclusiva responsabilidade. Jesus disse: não vos compete saber essas coisas, vos compete saber o que eu já falei, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Porém, nesse momento de Atos 1, verso 15, anterior, portanto, ao capítulo 2 que lemos, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse evento que há entre Atos 2 e Mateus 28. O ide dele, ide por todo o mundo, Mateus 28. E a descida do Espírito Santo para encher a igreja da virtude, do poder e da autoridade do Espírito Santo, Atos 2. Entre um evento e outro está Atos 1,15. Jesus dizendo: vocês vão, mas esperem um pouco e aguardem. Aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder do céu, do poder de Deus, do poder do Espírito. E essa é uma promessa que eu e você podemos vivenciar hoje. Cantamos nossa última canção aqui antes de eu assumir a palavra. Espírito, Espírito que desce como fogo. Espírito, Espírito, vem e enche-me de novo. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos o poder de Deus. Jesus não quer que a gente cumpra a sua promessa sem capacitação. Esse é o ponto. E essa é uma promessa para todos nós e não somente para os apóstolos. Em Atos 2 que nós lemos, não existe só os 12 apóstolos orando e buscando a Deus e adorando e aguardando a promessa. Existe 120 almas. 120 mil depois. Em pouco tempo a igreja cresceu. Mas aqui em Atos 2, 120 mil almas. Digo, 120 almas. 120 irmãos. Homens e mulheres, junto com os apóstolos. Eles estavam obedecendo aquilo que Jesus disse aos seus apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Logo, essa promessa de sermos cheios do Espírito, de termos a autoridade e o poder de Deus fluindo em nossas vidas, é uma promessa que foi dada aos apóstolos e para todos da igreja que estava em obediência à palavra do Mestre. E, portanto, é uma promessa que está disponível a todos os que creem. Porque quando acontece o fenômeno, quando acontece o sobrenatural, quando acontece o de repente de Deus, como nós chamamos aqui culturalmente o de repente de Deus, em Atos 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouvisse um som como de um vento forte e impetuoso, que depois se transformou em grandes línguas de fogo repartidas sobre as cabeças de todos, e que depois, tanto esse vento audível como esse evento visível, encheram o interior de todos aqueles irmãos. E como consequência imediata desse enchimento, eles começaram a falar em outras línguas. Ali era o cumprimento completo e total daquilo que Deus tinha preparado para a sua igreja, que estava iniciando esse poder e essa autoridade sobrenatural, fluindo do nosso espírito, tomando a nossa alma, utilizando nossas faculdades, mente, pensamento, boca, voz, fala, intelecto, vigor. Tudo isso vai fluir de dentro de nós. Mas se nós, obviamente, estivermos imitando aquela geração que ouviu do Senhor Jesus: esperai
até que do alto sejais revestidos. E aqui é o ponto dessa palavra, que brevemente eu vou resumir em 3 coisas muito rápidas. Uma coisa é você ouvir a ordem do Senhor, e outra coisa é você obedecer em interação. Veja que quando Jesus disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, Jesus não disse mais nada, apenas ele deu essa ordem. Agora em Atos 2 e Atos 1, você vê que eles obedeceram a ordem, mas de maneira interativa. Por que eu digo isso? Porque eles estavam reunidos em oração. Por isso eu disse, uma coisa é eu ouvir e crer na ordem do Senhor, ler a palavra e saber o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer de mim. E outra coisa é eu saber, ler, ouvir, crer, receber, mas obedecer de forma interativa. O que Jesus não disse para eles, eles intuíram. Ora, se eu creio que Jesus falou e vai cumprir, e se Ele me mandou esperar, eu não vou esperar passivamente, eu vou fazer isso de modo intenso. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou fazer a obra enquanto eu espero. Eu vou crer que Ele está na minha vida já agindo, porque eu já estou em obediência. Por isso que o segundo passo é esse que Deus quer que entendamos nesta manhã. Não fique esperando passivamente o cumprimento das promessas. Se levante e corra ao encontro delas. De que maneira? Orando, jejuando, se consagrando e fazendo a obra de Deus, se comprometendo com o reino de Deus na terra. Tem gente que nessa espera já estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos, daqui a pouco envelhece, daqui a pouco passa o tempo, daqui a pouco já não existe mais, e as promessas do Senhor não foram cumpridas, porque simplesmente eles creram, mas não viveram. Eles creram, mas não se puseram em atividade. Eles creram, mas não interagiram com o céu. Eles creram, mas de maneira inerte, de maneira passiva. A Bíblia nos convoca à mobilidade, a vida nos convoca à ação, a vida nos convoca à vida espiritual, eu me refiro. Essa vida nos convoca a nós fazermos o enfrentamento, assumindo o compromisso de ser uma fiel testemunha de Deus na terra. Jesus ensinou isso e Jesus viveu isso. Veja o começo de Lucas, quando ele vai para o batismo de João, quando ele é guiado pelo Espírito ao deserto para orar e jejuar. Se o próprio Jesus fez isso, por que é que eu não vou fazer? Por que é que você não vai fazer? É o Senhor que fez isso. Porque tudo que ele ensinava, ele praticava. Ele não tinha sido manifestado ao mundo, ele ia se manifestar agora. Mas quando ele vai se manifestar, ele não o faz sem antes não fazer aquilo que posteriormente ele ia mandar fazer, que é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Mas ficai em ação, em interação. Ele fez o mesmo que ele ensinou depois, porque ele disse: não vou me manifestar ao mundo sem que antes eu não esteja na presença do meu Pai. Fazendo o que, Senhor? Orando, buscando, me consagrando, crendo, fazendo a minha parte, indo ao encontro das promessas, não de maneira passiva e inerte, mas de maneira eficiente, ativa. Vou buscar o meu Pai, vou me revestir das coisas do meu Deus. E depois de 40 dias e 40 noites, aí ele começa, em Caná da Galileia, transformando água em vinho. De lá ele foi para a Galileia, pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, anunciar o reino de Deus a todo mundo, e não parou nunca mais, até que ele se entregou por nós na cruz, até que ele ressuscitou o terceiro dia, até que ele apareceu ressurreto aos discípulos,
até que Ele nos deu a promessa de sermos cheios do Espírito, até que Ele ordenou ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, até que Ele foi assunto aos céus e uma nuvem o encobriu. E os discípulos ficaram olhando para aquele ponto do céu, onde Jesus desapareceu, envolto numa nuvem. E se coloca diante daqueles discípulos anjos, vestidos de brancos, resplandecentes, e os chamando a atenção e dizendo: varões galileus, porque olhais para o céu, para esse Jesus que acabou de desaparecer diante dos vossos olhos? Como quem diz os anjos, vida que segue, Ele deu uma ordem, obedeça a Ele, porque assim mesmo Ele virá, do mesmo modo que o viste subir. Como quem diz, vamos obedecer em atividade, não em pasmaceira olhando para o céu. De vez em quando só, vamos olhar, aguardando a nossa redenção, por breve momento, para logo tirar o olhar do céu e colocar o olhar nas almas, colocar o olhar na igreja, colocar o olhar na obra, colocar o olhar naquele mandamento que recebemos, de fazer a sua obra, dar testemunho e pregar o Evangelho, porque a palavra dele é essa: ser-me-eis minhas testemunhas, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você temos um chamado. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são mestres, nem todos são isso, são aquilo, nem todos têm uma ordenação pública, nem todos têm uma oficialidade na igreja, mas todos têm um chamado de serem testemunhas do Senhor. Porque, como eu disse, eu repito, não foram só os 12 que foram cheios do Espírito, foram os 120 irmãos que estavam ali em interação, foram cheios do Espírito. Quando Paulo e Barnabé iam ser enviados pelo Senhor, como apóstolos do Senhor, está em Atos 13, verso 1, eles fazem a mesma coisa que Jesus fez. E eles fazem as mesmas coisas que os 120 irmãos fizeram em Atos 2. Onde é que estão os irmãos Paulo e Barnabé em Atos 13, verso 1? Junto com os demais pastores e profetas e mestres que haviam na igreja em Antioquia naqueles dias. Atos 13, 1 diz: eles estavam servindo ao Senhor com jejuns e oração. Sabe por quê? Porque havia uma promessa na vida deles. Eles seriam enviados pelo Senhor como apóstolos, para que através deles muitas igrejas nascessem e a terra se enchesse do testemunho do Senhor, porque até então só havia em Jerusalém, na Antioquia, e as nações do mundo estavam esperando, e Jesus tinha dado uma ordem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O que é que eles estavam fazendo em Antioquia? Em Atos 13:1, eles estavam fazendo o mesmo que Jesus fizera, o mesmo que os 120 irmãos de Atos 2 fez. Agora eles estão fazendo a mesma coisa que eu e você devemos fazer. Outro dia eu perguntava para um irmão: quanto tempo faz que você não faz o jejum? Ele disse: puxa pastor, agora você me pegou, faz tanto tempo que eu nem lembro. Dedica um tempo para buscar a Deus. Não é sacrifício ficar 3 dias passando fome, mas dedica algumas horas do dia ao menos. E nestes momentos você não coma, você se restrinja, se abstenha, por amor a Deus, por compromisso com Deus e por busca espiritual de poder e autoridade que virá sobre a sua vida, porque esse é o princípio. É um mandamento. E você vai ver como sua vida muda. Temos tempo para viajar, temos tempo para passear, temos tempo de férias, temos tempo para tudo, não temos? Vamos dedicar algumas horas de um dia de nossas vidas, no lugar separado, no lugar só seu. Pode ser o seu quarto, pode ser sua casa de praia ou de campo, pode ser a casa de um parente, pode ser
qualquer lugar. O importante não é o lugar, o importante é a sua atitude de se consagrar ao Senhor. Nessas horas, ore e cante. Nessas horas, adore ao Senhor e louve. Nessas horas, não apenas ore, mas você escute louvores, escute uma pregação. Preencha essas horas com atividades espirituais. Escuta uma pregação, escuta um louvor. Eu mesmo canto, louvo, adoro, leio um pouco a Bíblia, oro outro tanto. E dedico aquelas horas ao Senhor, porque Jesus fez isso, me ensinou. A palavra de hoje está nos confrontando, são princípios de Deus, porque não apenas o pastor, aquele que tem uma ordenação pública, os oficiais da igreja, os irmãos que trabalham aqui no culto, não, todos os crentes, todos os salvos, os 120 estavam ali, homens que estavam no anonimato, não há os nomes deles, homens e mulheres, 120 irmãos, estavam aguardando em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, e foram, não apenas os 12, mas todos, não apenas alguns, mas todos que estavam em atividade espiritual, se consagrando, buscando ao Senhor. Esse é o tempo, não espere para amanhã. É esse o cenário da volta de Jesus que se aproxima. Jesus disse: cuidais para que aquele dia não vos surpreenda como se um laço caísse de repente. Jesus disse: se o ladrão avisasse o dia que iria visitar a tua casa, você jamais a deixaria desguarnecida, você jamais viajaria naquele dia, você montaria uma guarda, fazia vigília e defenderia a tua propriedade. Jesus disse: pois assim será no dia da vinda do Filho do Homem, no momento em que não esperais, no momento em que vocês não cuidais. E ele disse: orai e vigiai, para que aquele dia não nos apanhe de repente. Ou seja, Jesus está dizendo: levantai as vossas cabeças para o alto, quando virdes estas coisas, porque a vossa redenção se aproxima. Não sabemos a data nem a época, mas a proximidade sim, sabemos, e a proximidade é essa, o tempo que se chama hoje. Portanto, levanta tua cabeça para o alto, a vossa redenção se aproxima, o dia glorioso virá e não tardará. O céu se enrolará como um pergaminho, como a folha de um livro, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus disse isso, os apóstolos disseram isso, a Bíblia promete isso. Ele virá com poder e grande glória, não como cordeiro mudo, inocente, puro, para ser maltratado, torturado e morto. Ele virá agora como leão da tribo de Judá. As figuras mudarão, não mais o cordeiro. Na volta do Senhor é o leão da tribo de Judá que virá, aleluia, buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar os seus filhos, buscar os seus servos, os seus santos, que oram, que se consagram, que jejuam, que enfrentam o desafio, que pregam o Evangelho de todas as formas, principalmente com a vida, porque a palavra é essa: ser-me-eis. Não você apenas Paulo, Pedro, João, os 12, os 20 e os 30, todos, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Eu e você estamos aqui nesta manhã para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja uma testemunha que fala. Se não abre a boca e prega, porque nem todos têm esse chamado, mas você abre o coração e vive. Você abre o coração e tem atitudes condizentes com a tua fé. Você abre o teu coração e tem um comportamento digno de alguém que ama Jesus, que foi salvo por Jesus e aguarda Jesus com esperança, com fé e amor. Essas são as testemunhas das quais o Senhor falou. Termino nesta noite dizendo, repetindo as palavras de Paulo em Romanos capítulo 12,
verso 1 e 2. O que é que ele disse ali? O mesmo que a canção está dizendo, o mesmo que eu estou pregando até agora, e citei os textos que citei, todos eles. Romanos 12, 1 e 2 diz a mesma coisa. O que é que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é a vossa consagração, vosso culto racional. Não é o culto litúrgico, uma vez por semana, domingo de manhã à noite. É a vossa vida cultuando a Deus. Culto racional é consagração, é vida, é estilo de comportamento. Rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Ressoa o clamor de Paulo. Rogo-vos, pois, igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é a vossa consagração, o vosso culto racional. E aí, fazendo isso de maneira interativa, não apenas crendo, mas vivendo, se entregando e se expondo, Atos 2 se cumprirá, o som se ouvirá, as línguas de fogo aparecerão, o poder de Deus nos encherá e fluirá a vida do Senhor através do nosso ser. Porque o verso seguinte de Romanos 12 é exatamente esse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viveremos essa vida se obedecermos o verso 1, verso 2 é consequência, verso 2 é resultado. Se fizermos o que Jesus fez e nos consagrarmos ao Senhor, a vida dele depois, quando estava em Caná, transformando água em vinho, quando estava na Galileia, expulsando demônio, curando enfermos e pregando o Evangelho com poder e autoridade, será também a nossa realidade. Se fizermos como os 120 irmãos em Jerusalém, no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, esse som virá, essa língua virá, esse fogo nos encherá, esse poder nos possuirá, e nós seremos autênticas e legítimas e operantes testemunhas de Jesus na terra, por onde quer que nós formos. Se fizermos o que diz Romanos 1, verso 2, se cumprirá. Se fizermos Romanos 1:1, Romanos 1:2 se cumprirá. Se cumprirá o que em Antioquia se cumpriu, quando Barnabé e Saulo estavam reunidos com os irmãos da igreja, orando, se consagrando e jejuando. E em dado momento o Espírito Santo se manifestou no meio deles. E o Espírito disse à igreja que estava em Antioquia: separai-me, apartai-me para mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu vos tenho enviado. E eles oraram, impuseram as mãos, enviaram Saulo, agora apóstolo Paulo, Barnabé, não apenas um cristão decente, honesto, generoso, humilde de Jerusalém, mas um apóstolo junto com Paulo. E foram enviados, e as igrejas começaram a pipocar por onde quer que eles passavam. Porque se você faz a sua parte, Deus fará a dele. Se você se consagrar, você se encherá. Se você interagir, não apenas crer de maneira passiva, mas crer de maneira ativa, interagindo, se expondo, aceitando o desafio, crendo e se colocando. Eis-me aqui, Senhor, não passivamente, mas ativamente. O poder de Deus encherá você, porque aquele que falou não mente, jamais mentiu nem mentirá. E aquele que falou foi o nosso Senhor, e Ele disse exatamente isso: ficai e esperai. E pela pregação, ativamente, se expondo, se comprometendo, não apenas esperando de braços cruzados a promessa se cumprir, mas correndo atrás dela. Encherei os vossos corações, serem-me minhas testemunhas em todos os lugares, e o poder do meu Espírito fluirá através de vocês.
viveremos a glória da grandeza de Deus em nossas vidas. Mas não com passividade, não com fé inativa, passiva, com fé ativa, com fé obediente, com fé posta em ação, em nome do Senhor Jesus. Entendeu essa palavra? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.